seguinte, nós hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa série, Assim que eu luto minhas guerras. Diga assim, é assim que eu luto as minhas guerras. E eu pergunto para você, como é que você luta as suas guerras? Tem gente que quer lutar as suas guerras na força do seu braço, perde a batalha. Tem gente que quer lutar na violência das suas palavras, perde a batalha. Tem gente que quer lutar confiando na ajuda dos amigos, perde a batalha. Mas se você lutar as suas guerras espirituais com armas espirituais, não vai ter demônio que consiga ficar de pé diante da autoridade do nome de Jesus na tua boca. Sabe por quê? Porque algo que essa série veio para nos ensinar de uma forma definitiva é que nós precisamos entender que existem guerras na nossa vida que são espirituais. Eu sei que tem muita coisa também, e a gente prega sobre isso também na nossa igreja, que tem gente que já até ora bastante, mas não se posiciona. Eu tenho aquela minha famosa frase, que eu sempre coloco nas pregações, dizendo que tem gente que é uma bênção de joelho, o problema é quando levanta. Vocês já me ouviram falar isso aqui, que tem gente que o problema não é orar, tem gente que o problema é se mover de acordo com a oração que faz. Eu sempre gosto de dar o exemplo da mãe que ora pelo filho, para o filho se transformar, mas quando o filho comete um erro, ela amaldiçoa o filho e fala, desgraçado, não tem jeito para ti não. Como é que uma mãe abre a boca para amaldiçoar o filho dessa forma? Aí o que acontece? Quando ela vai se ajoelhar para orar, ela diz, Senhor, transforma o meu filho. Eu creio que o meu filho vai ser um grande homem de Deus. Pois se você crê de joelho, também crê em pé. Não olhe para o seu filho de acordo com a situação que ele está hoje. Receba o dom do Espírito e o colírio nos seus olhos para enxergar o futuro e para ver aquilo que Deus vai tornar. Porque se tem um dom que eu desejo para cada um de nós, é o dom de não olhar as pessoas pelo que elas estão, mas olhar as pessoas pelo que elas podem vir a ser com o poder do Espírito Santo na vida delas. Eu achei incrível esse testemunho, ainda vou falar dele durante a pregação, porque que testemunho maravilhoso do Hugo. Inclusive eu mando um abraço para todos que estão nos assistindo nas unidades prisionais, porque de fato, gente, nós temos a mania de às vezes olhar para algumas pessoas em determinados pecados e delitos e falar, para essa pessoa não tem jeito. E aí a gente às vezes olha para um religioso hipócrita e acha que ele é uma bênção. É assim ou não é? Porque tem gente que aparentemente é uma bênção, mas o coração está podre. Tem gente que na igreja fala em línguas que é uma metralhadora. Quando passa por essa porta, a língua é uma gilete falando mal e cortando todo mundo. Então de nada adianta você ser um crente na aparência. Eu declaro que você vai ser um crente na vivência da palavra. Você vai viver o evangelho. Você não vai ser conhecida como uma crente fofoqueira, como uma crente caloteira, como uma crente que serve a dois senhores, como uma crente que vive no pecado, mas você vai ser conhecido como um homem e uma mulher de oração. As pessoas vão te respeitar não pela tua aparência, mas pelos frutos que você vive no evangelho. Então, quando nós falamos sobre assim que luto minhas guerras, nós estamos trazendo para você a realidade de que você precisa aprender a vencer as suas guerras através da oração. Sabe, gente, se tem uma coisa que de fato, faz total diferença na nossa vida, é a oração. Eu fico impressionado quando eu conheço pessoas que vêm para o culto, que frequentam a igreja, às vezes há mais de anos, mas não têm vida de oração em casa. Não oram, não leem a palavra, nos assuntos, nas rodinhas de conversa, só senta para falar de dinheiro, só senta para falar de relacionamento, só senta para falar de política, só senta para falar de time, só senta para falar de coisas que às vezes não edificam, sendo que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, e é por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo, para quando você sentar em uma roda, o teu assunto ser Jesus. Não que você não possa conversar sobre os mais diversos assuntos, mas se você é um homem de Deus, tudo na sua vida tem que passar pelo filtro da palavra. Quando você estiver numa roda no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, que é um ambiente neutro, não é um ambiente cristão, você precisa se posicionar como um homem de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os moradores da terra, a natureza, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você já percebeu que às vezes do nada no seu colégio, quando tem um aniversário, esse culto aqui é o culto do A13, o A13 está aí?
Vocês já perceberam que no colégio de vocês, quando tem aniversário de um amigo de vocês da sala, que o povo fica brincando, zombando, se um de vocês levantar e pedir a oportunidade para fazer a oração por esse aniversariante, vocês vão iluminar as trevas dentro da sala de aula de vocês. E sabe o que eu quero declarar? Que os nossos jovens não vão ser covardes, porque os jovens do mundo não têm vergonha de falar de pornografia, de prostituição, de dançar danças imorais e promíscuas. Assim eu declaro que você vai ter ousadia para começar a louvar dentro do seu colégio, porque se eles cantam funk, você também tem autoridade para cantar louvor lá dentro. Se levantarem pautas, meu amigo, e derem oportunidade, manda fogo. Não seja covarde. Sabe por quê? Porque a boca fala e o coração está cheio. Hoje, vocês que vieram para esse culto vão sair daqui cuspindo fogo aqui hoje. Vocês vão chegar amanhã no trabalho, no colégio, se tiver um demônio desavisado, vocês vão atropelar ele. Por quê? Porque vocês vieram para um culto do fogo aqui hoje. Um culto sobre oração, sobre intercessão. E não tem perigo você não sair daqui sapateando na brasa. Só que para isso você precisa manter essa lenha queimando. Samuel, como é que eu me mantenho cheio do Espírito Santo? Colocando lenha para o fogo não apagar. Se você parar de colocar lenha no fogueiro, o que acontece? Ela apaga. Assim é a oração na nossa vida. A oração e a comunhão com Deus é o que mantém o nosso relacionamento com Jesus vivo, a nossa vida espiritual viva. Então, quando nós falamos sobre oração, nós ainda aprofundamos aqui nessa série, e nós estamos orando para que Deus levante uma cultura através dessa série, esses domingos, não apenas de oração. Porque, gente, orar já é maravilhoso. Orar é o oxigênio da nossa alma, é o nosso relacionamento com Deus. Só que Deus está convidando eu e você para andarmos a segunda milha. Qual é a segunda milha? É, além de ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa intercessora. O que é ser uma pessoa intercessora, Samuel? Ser uma pessoa intercessora é, além de orar por você, você comprar a briga de outra pessoa. Você orar, você ouvir falar que alguém está doente, e você não só dizer, que pena, lamento, sinto muito, mas você dizer, se preocupe não, que a partir de hoje eu vou colocar nos meus joelhos essa pessoa. A partir de hoje eu vou orar pela vida dela também. O que é interceder? É se colocar na brecha pela vida de outra pessoa. É ouvir sobre um problema e não fazer pouco caso, mas falar, eu vou orar, eu vou interceder e Deus vai fazer maravilhas. Gente, se em um GC com 20 pessoas, um dos componentes do GC estiver passando por um problema e os outros 19 se comprometerem de orar e jejuar por essa vida, por essa causa, vocês vão ver o que é que Deus vai fazer em menos de um mês. Porque Deus se move quando há intercessão. A Bíblia fala, olha o que é que a Bíblia diz, eu quero ler com vocês, se possível abram aí, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Olha o que é que a Bíblia está mandando. Olha o que é que Paulo mandou Timóteo fazer. Ele disse assim, antes de tudo, diga comigo, antes de tudo. Antes de tudo, o que é que significa antes de tudo? Antes de tudo, é isso mesmo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de comer no GC, tem gente que vai para o GC para comer, que Jesus pegue você, porque GC não é self-service nem restaurante, é claro que a gente come, glória a Deus, é maravilhoso, inclusive sempre um tem que levar alguma coisa fitness para poder ajudar os irmãos que estão na dieta. Mas o GC não é só um lugar para comer, o GC não é só um lugar para se divertir, o GC é um lugar para orar uns pelos outros, para interceder uns pelos outros. Eu estou em um GC de casais, e como esse GC faz a diferença na nossa vida, porque a gente chega lá, senta, e no compartilhar dos casais a gente vê que está todo mundo no mesmo barco, que não tem casamento mais perfeito do que o outro, que todo mundo enfrenta a mesma luta, e o mais legal é a gente constatar uma certeza, que não é apenas que todos os casais passam por problemas semelhantes, mas que só existe uma solução para todos os casamentos, e é Jesus Cristo. É uma vida de oração na presença de Deus. Então, Paulo falou para Timóteo, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Ou seja, intercessão não é um chamado só da pastora Zenete. Intercessão não é um chamado só da Evelyn, que vai ser uma das nossas líderes de intercessão aqui da nossa igreja. Intercessão não é um chamado que a gente se levanta apenas quando a gente vai fazer algo. Intercessão é um chamado para toda a igreja.
Sabe um dos motivos que faz a sua oração ser tão curta, rápida, que não demora nem 3 minutos? Uma pipoca de micro-ondas passa mais tempo rodando no micro-ondas do que tu orando? Porque tu não intercede por ninguém. Porque tu não compra a briga de ninguém em oração. Porque, gente, vamos ser bem sinceros. Você orar por você e você tirar um tempo para poder conversar com Deus, se você não orar pelo menos meia hora, 40 minutos, eu te pergunto que tão pouco assunto é esse que você tem com Jesus. Você não tem assunto com Jesus, porque quando está apaixonado, passa o dia ligando para o paquera. Paquera vai sem futuro que nem vai ficar contigo. E tu fica lá perdendo o teu tempo, dando bom dia, boa tarde, boa noite, bebê. Diga misericórdia. Já Jesus que morreu por ti na cruz, tu não dá a atenção que ele merece. Tu aqui no culto, meu amigo, levanta a mão, a só falta deslocar o braço. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Mas na hora de investir tempo na presença dele, que amor é esse? A pessoa ela já vai se ajoelhar, olhando para o relógio. Eita, meu Deus, já está tarde, eu tenho que ir dormir rápido. Estou aqui só falar com Deus rapidinho. Boa noite, Jesus, tem misericórdia da minha vida, abençoa, me dá uma segunda-feira de vitória. Amém. Diga misericórdia. Quando você for orar, meu amigo, é igual a Isadora Pompeu. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Você começa no oi, Jesus. Você começa desde o básico. Jesus quer saber como é que foi o teu dia. Jesus quer saber quais foram os desafios que você passou. Jesus está esperando você ter a sinceridade de confessar os seus pecados para Ele e pedir perdão por eles. Tem gente que fala assim: Samuel, eu preciso pedir perdão dos pecados? Já está perdoado? Precisa sim, porque de fato você já está perdoado. Há 2023 anos atrás, seus pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário. Mas você precisa dar nome a eles para você ter consciência do que você errou e não repetir no dia seguinte. Porque uma pessoa que vive presa no mesmo pecado repetindo e não se arrepende do seu pecado, e o pecado não incomoda, eu tenho notícia para te dar. Eu acho que tu nem salvo é ainda. Porque quando você é salvo, o teu nome está escrito no livro da vida, e o Espírito Santo habita em você. Quando você peca, você se incomoda. Quando você faz algo errado, o seu destino é correr para o joelho. Meu Deus, eu tenho que falar urgente com Jesus. Sabe por quê? Porque só existem 2 tipos de crente e 2 tipos de filho de Deus. O filho de Deus que quando quebra e faz algo errado, ele fala: tenho que me esconder do pai. Ou o filho sarado, que confia no amor do pai, que quando quebra algo, a primeira coisa que ele fala: eu preciso urgente falar com meu pai, para ele me ajudar a consertar isso aqui. Que tipo de filho é você? É o filho que esconde as coisas de Deus? Ou é o filho que pede a ajuda de Deus para consertar? O nome disso é paternidade. Tem gente na igreja que vive como funcionário de Deus, que vive como um cliente. Tem gente que vem para a igreja, aí às vezes só porque dizima e oferta, fala assim: eu sou cliente, e sai dizendo se gostou do culto ou não, e sai botando defeito em tudo. Aquele Samuel não gosta, porque às vezes ele é muito ignorante pregando. O louvor, eu acho que hoje aquela música eu não gostei, eu não teria cantado ela. Então vamos só relembrar que o nome disso aqui é culto, porque significa que nós viemos cultuar. E deixa eu só te situar, que a gente não veio cultuar você, a gente veio cultuar Deus, e é Ele que tem que gostar do culto. É Ele que tem que receber o louvor, é Ele que tem que receber a adoração. A pregação não é sobre o que você quer ou gostaria de ouvir, é o que você está precisando ouvir. E quanto mais a palavra te incomoda, mais ela está te consertando. Porque toda vez que você abrir a Bíblia para ler, você vai achar algo errado. Nunca vai estar na Bíblia, sempre vai ser em você. E aí é onde você vai ser humilde para se submeter. Mas sabe quando é que Deus fala com você? Quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de intercessão. Então aprenda de uma vez por todas que Deus chamou toda a igreja para ter uma vida de intercessão. Você tem que interceder pela sua família. Tem gente que nem pela família ora, diga misericórdia. Tem noção disso? Eu vou soltar essa bomba aqui, porque vai que tem alguém aqui que por acaso não ora pela sua família. Meu amigo, a tua família é o mínimo que você deve orar. Eu não, pois minha irmã é tão endemoniada que eu quero que ela se arrebente. Minha linda, quer dizer que você é crente? Vamos conversar aqui sobre a sua conversão. Já se batizou, já mergulhou no tanque e tudo. E ainda está nesse nível aí com a família. É por isso, meu irmão, que a Bíblia fala que muitos vão chegar no céu, ou melhor, vão chegar na porta, dizendo: no teu nome eu fiz e aconteci. E Jesus vai olhar e vai falar o quê? Aparta-te de mim, porque eu nem te conheço. É para esse tipo de gente que Jesus vai falar que não conhece.
Porque se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como é que nós vamos conseguir amar a Deus que nós não vemos? Homicida não é só quem mata alguém com a arma. Homicida é quem destrói a reputação de alguém com a sua língua. Homicida é alguém que amaldiçoa alguém com a sua boca. Já pensou se toda pessoa que tem facilidade de amaldiçoar o outro se levantasse para ser intercessor? Já pensou, se tem uma coisa que eu sempre tive clareza, é que todo fofoqueiro é um missionário em potencial. Eu sempre achei isso. Toda vida que eu conheço uma pessoa fofoqueira, eu falo, meu irmão, se tu se converter e virar missionário, tu ganha a tua rua todinha para Jesus. Porque tem gente que não pode sair da vida, saber da vida de ninguém, que sai de porta em porta. Tu soube, mulher? Tu soube, mulher? Eu declaro, minha amiga, que você vai usar essa sua boca para falar, tu soube, mulher, que Jesus morreu há 2023 anos atrás por ti? Tu soube? Em vez de você falar sobre quem caiu, comece a falar sobre quem Deus levantou. Em vez de falar sobre quem está no pecado, comece a falar sobre quem Deus transformou. E quando for abrir a boca para falar de alguém, abra a boca para edificar, para pedir oração, com pureza de coração. Nós precisamos ser intercessores. Eu declaro e eu oro, como a Thaís falou agora há pouco, que esse pequeno papel que nós colocamos aí, não significa dizer que você vai orar só por 3 pessoas. A gente só quer te lembrar, a você memorizar pessoas por quem você deve orar. Sabe, eu quando eu vou orar, na minha oração, eu, Samuel, tenho meus departamentos de oração. Toda vida que eu vou orar, eu tenho um pouco, que cada um tem a liberdade de orar da sua forma. Mas eu quando vou orar, primeiro eu coloco louvor. Eu não chego já atropelando, não. E aí, Jesus, tudo bom? Como é que você está? Não, eu chego cantando para Jesus, que Ele gosta. Mesmo com a minha voz, não me julgue, que eu sei que o inimigo já está querendo levantar acusadores. Jesus ama quando eu canto para Ele. E aí eu coloco o louvorzinho lá. Tem dia que eu fico meia hora só no louvor, só na preparação para a oração. Tem noção disso? É o que eu quero declarar sobre a vida de vocês. E eu não estou aqui me colocando como exemplo perfeito não, porque tem dia também que eu oro pouco, igual vocês. Mas o normal, o que deve ser normal na nossa vida, é a gente buscar. Antes de eu vir para cá, eu tive um tempo com Deus, não foi tão longo, mas eu me ajoelhei diante de Deus para falar, Espírito Santo, eu te peço mais uma vez, não me deixe sozinho naquele púlpito. Porque se tu não estiveres lá para falar através de mim, não vai edificar a vida de ninguém o que eu tenho para falar. Sabe o que é isso? É dependência. Toda vida que eu estou aqui atrás, teve um dia desse, um domingo desse para trás, que um dos meninos me viu assim, eu respirando, eu indo de um lado do outro, orando ali atrás. Aí o menino pegou, um dos meninos falou assim, tá nervoso, pastor? Eu falei, não é que eu estou nervoso, mas é que eu estou aqui lembrando o quanto eu sou dependente de Deus. Porque por mais que eu pregue há 19 anos, eu não confio na técnica da pregação, porque técnica não transforma. Foram profissionais que construíram o Titanic que afundou, e foi um amador ungido que construiu a arca, que não afundou. E é isso que eu declaro sobre a nossa vida. Nós não vamos viver de técnica, nós vamos viver pela unção do Espírito Santo na nossa vida. E é a dependência que nos faz orar. Tem gente que fala assim, olha, o fulano é um homem de oração, ou caba forte, é aí que você se engana. Quem ora muito não é porque é forte não, quem ora muito é porque reconhece que é fraco. A gente às vezes olha para uma pessoa de oração e fala, rapaz, o caba ali ora, quem vê pensa assim que ele é os Vingadores Gospel, que assim é um super-herói. Tu tá por fora, meu amigo, quanto mais tu vê uma pessoa que ora, mais pode ter certeza que essa pessoa clama, porque ela sabe o quanto ela precisa de Jesus. Sabe por quê? Porque por mais bonzinho que você aparenta ser, se o Espírito Santo te larga 5 minutos, tu faz desgraça que tu vai se arrepender pelo resto da vida. Alguém pode testificar isso comigo? Ou tá todo mundo aqui falando assim, eu mesmo não, sou um santo. Não está nem me tocando essa pregação aí. Porque quanto mais você falar isso, mais hipócrita você é. E hoje eu quero aproveitar, não apenas falando sobre essa introdução acerca do que é oração e intercessão, mas o propósito dessa mensagem de hoje também é desmistificar algumas coisas sobre oração e intercessão, que algumas pessoas usam para justificar não orar. E talvez seja até uma dúvida que você possui. Quem sabe você está frequentando a igreja, você nem aceitou Jesus ainda. É por isso que eu achei esse testemunho do Hugo providencial para essa mensagem de hoje. Porque tem pessoas que dizem que não oram por esse motivo aqui. Primeiro mito para desmistificar. Deus não ouve minha oração por conta dos meus pecados e do meu passado. Tem gente que vive pedindo oração para o outro. E deixa eu te dizer uma coisa. Não é errado você pedir oração para as pessoas, ok? Não é errado, porque a intercessão, ela sugere isso. E quando eu estou passando por uma luta muito grande, eu falo, Moisés, ora por mim que eu estou precisando. Pastor Costa, ore por mim essa semana.
Sempre que eu estou fazendo um grande evento, um seminário do Espírito Santo da vida, eu saio clamando por quem puder orar e jejuar por mim e pela minha família. Porque eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente está enfrentando um exército do inferno. E a gente tem que pedir oração. É por isso que eu declaro que Deus vai levantar amizades para você, não que andam com você só quando você paga a conta do lanche para elas. Deus vai levantar pessoas que oram por você, amigos que clamam a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que prova que alguém te ama, é quando esse alguém quando esse alguém ora por você. A oração é uma das melhores formas de amar alguém em silêncio. Tem gente que fala, eu te amo, tu ora por mim? Não, não esqueço, eu não lembro não. Não ama. Dá licença, sai. Sabe por quê? Porque quando você ama alguém, aquilo lhe toca. Tem um amigo meu aqui, o Marcelinho, levanta a mão, Marcelinho, que o cachorrinho dele está na maior luta do mundo da saúde, e aí enfrentou uma série de problemas, e aí ele falou assim, amigo, ora pelo Montila, né, que é o nome do cachorro dele. Vamos mudar, depois ele vai se converter no cachorro. Nome só misericórdia. Mas enfim, vai se transformar em água viva. Mas por enquanto o nome do cachorro é esse. Mas enfim, nada a ver, porque quando eu falei que eu me lembrei que tem que rebatizar o cachorro. Mas o fato é que ele tem um coração tão humilde, o Marcelinho, que ele falou assim, amigo, eu posso orar pelo meu cachorro? Porque tem gente que acha que um animal doméstico é algo que você não deve nem orar. E deixa eu dizer uma coisa para você, se algo ou alguém é importante para você, também importa para Deus. Que conversa é essa de não poder orar por animais? Quem criou os animais foi Deus, sim. Tem gente que fala assim, pois eu acho uma bobagem orar por animal. Tu acha bobagem porque tu não ora nem por ti. Aí por isso que tu acha bobagem orar por animal. Tem que orar por tudo. Meu cachorro Golden está lá em casa, eu abençoo a vida do Simba direto. Inclusive, ele teve enfermo que ele precisou de doação de sangue. O cachorro do Marcelinho, o Simba foi lá doar. Fiquei muito orgulhoso dele. Quando ele chegou, eu dei um abraço nele e falei, Simba, tu é bênção, Simba. E é isso que eu estou querendo dizer. Tudo importa para Deus. Tudo importa para Deus. Se você sonha e pede a Deus a condição de dar uma bicicleta para o seu filho, ore a Deus sobre isso. Fale para Deus. Deus ama ouvir detalhes da nossa boca, detalhes daquilo que a gente quer. Então nós precisamos sim nos mover por oração. Só que uma das coisas que as pessoas falam para não orar e pede oração apenas para os outros é porque fala, Deus não me ouve. Quantas vezes eu, Samuel, já tive problema com pessoas, já chegou até ao nível patológico, de algum tempo atrás, uma pessoa dizer que saiu da igreja porque eu não fui orar na casa dela. Diga misericórdia. Sabe o meu nome disso? Imaturidade. Eu durmo tranquilo todos os dias, porque eu sei que eu, Samuel, como ser humano, eu não dou conta de orar na casa de todo mundo. Eu não tenho a menor condição de orar por todo mundo na sua casa. Se você me pedir oração, eu falo que vou orar, e oro mesmo. Nem que eu no final fale assim, Senhor, todo mundo que me pediu oração hoje. Mas o fato é que eu vou orar. Mas eu não tenho condição de orar por todo mundo. E você, escuta, independente da sua idade, se você é jovem, adolescente, ou se você é uma pessoa mais madura, em nome de Jesus, amadureça. Amadureça para entender que você pode pedir a oração de todo mundo, mas você tem que ter uma vida de oração. Como é que pode? A pessoa vive, né, os crentes 6 horas. Sabe como é o crente 6 horas? Que aonde passa, fala, ei, 6 horas por mim lá no culto. Quantas pessoas aqui hoje, quando chamaram alguém para vir para o culto, a pessoa falou, não, eu vou para a praia beber, mas 6 horas por mim lá. É assim ou não é? É os 6 horas que vive pedindo oração. E aí eu te digo, vai ter poder essa oração, essa intercessão, mas não se compara ao momento em que essa pessoa orar. Então entenda de uma vez por todas, você que acha que os teus pecados te impedem de orar, que Deus não ouve quem é pecador. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus não ouvisse pecador, Deus não tinha ninguém para conversar, não seus anjos. Porque só quem não peca é os anjos. Quem peca aqui, diga misericórdia. Quem já pecou hoje, diga misericórdia. Quem não pecou ainda hoje, diga graças a Deus. 3 pessoas não tinham pecado, pecaram agora. As 3 pecadoras na primeira fileira. A pensou? Que conversa que vocês não pecaram. Vamos aqui, senta aqui para conversar comigo, que no instante eu descubro um bocado de pecado. É brincadeira, é porque as bichas, tudo elas dão glória. E aí elas quiseram participar. Mas tem gente que fala, graças a Deus, que não foi o caso das meninas, que claramente eu sei que foi uma desatenção. Mas tem gente que fala, presta atenção aqui,
Tem gente que fala graças a Deus porque se sente santa mesmo. Você sabia disso? Tem gente, meu amigo, que tem a petulância de achar que quando chegar no céu, quando Deus cumprimentar a pessoa, vai falar assim: Deus, é uma honra, um privilégio para o Senhor estar aqui, né? Como se fosse um privilégio para Deus a pessoa estar lá no céu com Ele. E sabe como é o nome que eu chamo disso? Soberba religiosa. Arrogância religiosa. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus odeia esse tipo de arrogância. Tem gente que às vezes julga alguém que tem uma aparência arrumada. Tem gente que acha que o maior problema é a pessoa se arrumar, ela ter uma vaidade saudável. Meu amigo, a pessoa que não gosta de se arrumar de jeito nenhum, a pessoa que só anda toda malamanhada, isso é um demônio chamado Maria Mulambo, que a gente aprende no meio pentecostal. Não é normal você não gostar de se arrumar de jeito nenhum, não. Você tem que ter um mínimo de vaidade, claro. O próprio Salomão em Eclesiastes falou: vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Só que entenda que não é uma vaidade de você se arrumar, de você comprar uma roupa boa, de você chegar no trabalho bem, que faz de você pecador. Não. Sabe qual é a vaidade que Deus odeia? É a vaidade espiritual. É a arrogância religiosa. É quando você olha para os outros de cima para baixo. Quem é você para poder julgar alguém? Gente que vem para o culto domingo e amanhã, quando chegar no trabalho, que souber que uma amiga veio da festa, você vai olhar para ela e falar assim: pois eu vi, foi da igreja, e dar uma rabisaca para ela. Rabisaca, eu amo pregar no Ceará. Você que está assistindo online, que não sabe o que é rabisaca, é isso aqui, ó. É você virar a cara para outra. O nome disso é rabisaca. Entenda. Conhecia essa, neném? Rabisaca? Não, sabia não. Eu ainda estou ensinando cearenseis. Mas escute. Deus ouve uma oração sincera. Olha o que a palavra de Deus fala, e eu quero ler com você. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. Ou melhor, eu quero ler primeiro Romanos 5,17. Perdão aí, multimídia. Volta para Romanos 5,17. Eu amo esse versículo. Olha o que a Bíblia fala. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Aqui o escritor de Hebreus está falando sobre Adão, que quando ele pecou, a morte entrou na terra, e nós entramos na herança de morte. Mas a Bíblia continua dizendo, muito mais, diga muito mais. Eu amo a Bíblia, e eu declaro que vocês vão amar a Bíblia. Vocês vão amar conhecer a palavra, porque pensa como renova a nossa vida quando a gente lê a palavra. Olha aqui o escritor, ele começa o versículo dizendo, se pela transgressão de um só, a morte reinou. Se o versículo termina em a morte reinou, a gente vai dormir chorando, vai ou não vai? Meu Deus, a morte reinou. Nós estamos perdidos. Mas não é assim que termina o versículo. Eu amo que o versículo continue e diz assim, por meio dele, se a morte reinou por meio dele, vírgula, muito mais, diga muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, de outro homem que veio depois de Adão, e o nome dele é Jesus Cristo. No jardim do Éden o homem caiu e a humanidade caiu com ele, mas no jardim de Getsemane um homem se levantou e nós nos levantamos com ele. Nós não somos apenas descendentes de Adão, nós somos descendentes de Jesus Cristo. Você pode estar no pecado que for, mas no reino espiritual você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. É por isso que você não pode andar de cabeça baixa. Você é filho de Deus, você é herdeiro e herdeira de Deus, e você precisa viver dessa forma. Eu amei a parte do testemunho do Hugo, e era isso que eu queria usar na mensagem, porque tem gente que talvez fale, né, que ficou até um pouco talvez confuso para algumas pessoas, quando ele disse que ele estava no tráfico, que ele estava nas drogas, e que ele levou 10 tiros. A gente sabe que ele não levou 10 tiros, que pelo menos não é julgando não, viu Hugo? Se você estiver no culto aí, depois você me fala no direct. Mas a gente sabe que não foi bala perdida. Pelo que dá a entender no testemunho, foi comparsa, foi inimigos que fizeram aquilo. Então entenda, Deus não livrou ele das balas. Livrou? Livrou não, ele levou as 10 balas. Por quê? Porque as escolhas que ele fez na vida levaram ele até aquele lugar. E quando a gente planta algo, a gente colhe. Não ache que a oração é tampa-buraco para a colheita de pecado, não. O pecado, você plantou o pecado, se prepare, a conta vai chegar. Mas entenda, quando ele fala que mesmo lá, baleado, no tráfico, se ele morresse naquela hora, e ele não tivesse o coração arrependido, possivelmente ele ia acordar no inferno. Mas ele, dentro do carro,
indo para o IJF, todo ensanguentado, com 10 balas no corpo, ele sentiu que Deus estava com ele. Ele orou a Deus. Aí a gente olha e fala, até parece que Deus vai ouvir um traficante baleado por merecimento. Deixa eu dizer uma coisa, Deus ouve. Não só ouve, como deu livramento de morte a ele, o acompanhou no vale da sombra da morte que ele passou, usou a videira para chegar até ele na unidade prisional, ele teve um encontro com Jesus, foi transformado, hoje está do lado de fora, vivendo em sociedade, testemunhando em uma igreja para todo mundo ouvir. Deus ouve ou não ouve, pecador? Deus ouve. Deus ouve, e eu ainda digo mais, Deus leva a sério. Quantas pessoas tiveram um encontro com Jesus em um hospital, na UTI? Eu amo aquela frase que diz que cemitérios e corredores de hospitais ouviram orações mais sinceras do que muitas igrejas. Eu vou repetir que essa é forte, faz tempo que eu não falo essa. Foca aí para eu postar no story depois. Como era mesmo a frase? Vai lá, eu vou agora vai. Foi cemitérios. Calma, não me atribule não, eu estou vindo aqui em pé, mandando acabar lá o culto. Hospitais, não é hospitais, é corredores de hospitais, cemitérios. É porque vocês estão me deixando tenso. Lá vai. Corredores de hospitais e cemitérios já ouviram orações mais sinceras do que muitas igrejas. Porque quando as pessoas estão naquela situação, elas se rasgam diante de Deus com sinceridade. E quantos não falam, Deus me dá só mais uma oportunidade, Deus me dá só mais uma chance? É assim ou não é que as pessoas falam? Se eu perguntasse aqui, quem sabe no meio da multidão, levantariam a mão pessoas que já fizeram essa oração. Deus me dá só mais uma oportunidade. É claro que, infelizmente, segundo a pesquisa Ibope, mais de 50% não aproveitam a oportunidade que Deus dá. Deus dá, e ainda assim a pessoa volta para a mesma vida de pecado. Mas tem outros que não, tem outros que, como o Hugo, oram a Deus no pecado. Deus ouve e dá para ele uma outra chance, e faz dele um testemunho que hoje mais de 13 mil pessoas vão ouvir em todas as videiras, através do nosso generosidade. Então entenda, Deus ouve a oração de pecador. Quem é pecador aqui, diga misericórdia. Mesmo sendo pecador, Deus ouve. Mas não fale misericórdia orgulhoso do seu pecado não, viu? Deixa eu só ser claro. Porque quando eu pergunto se você é pecador, é para você reconhecer que é pecador, mas não é para você se alegrar não. Eu sou pecador, não. Isso não é bonito não, para ti. É tanto que pecado para nós crentes é um tropeço, é um acidente, não é uma escolha diária. Porque se você faz o mesmo pecado toda semana, deixa eu lhe dizer uma coisa, você não é mais pecador não, você escolheu um caminho para você. É igual, eu sempre gosto de explicar quando eu estou aconselhando um jovem ou um homem casado, que vem me pedir conselho, eu sempre falo, que uma pessoa que mente, uma vez por outra, que cai no tropeço da mentira, por causa de alguma pressão que passa, e se arrepende, a gente não pode chamar essa pessoa de mentirosa. Ele cometeu uma mentira. Mas se a pessoa mente por esporte, eu conheço gente que mente tanto, eu já convivi com pessoas que mentem tanto, e quando a pessoa me dava bom dia, eu abria a janela para ver se estava sol, de tanto que a pessoa mente. E uma pessoa dessa, não é alguém que pratica mentira, é um mentiroso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então entenda, se você vez por outra cai, tropeça em um determinado pecado, não deixa o diabo definir você com esse pecado. Mas se você toda semana está no mesmo pecado, não queira bater no peito e dizer que você está no controle do seu pecado. Isso acontece muito com bebida alcoólica, e eu vou cutucar quem bebe aqui nesse culto. Não, eu bebo socialmente, a bebida não me domina. Eu bebo socialmente. Meu querido, se você bebe toda semana, você não bebe socialmente, você é um alcoólatra. Você bebe sim, porque se você tivesse o controle do Espírito Santo na sua vida, nem beber você precisava. Eu bebo para relaxar, vai relaxar orando, vai relaxar louvando, vai relaxar passeando com a sua família na praia, vai relaxar no shopping, vai relaxar fazendo tanta coisa. Não é porque um gole de bebida vai te levar para o inferno. Por favor, não pare de vir para a igreja por causa desse meu comentário aqui, né? Eu não vou nem lhe pedir perdão quando estou pregando nada errado, não, estou pregando certo. Mas entenda,
Não é um gole de bebida que vai te levar para o inferno, mas um gole de bebida muitas vezes é a porta pela qual o diabo vai entrar para destruir a tua família. É aquela história, tem gente que fica tentando espiritualizar a droga. Teve um jovem que um dia chegou para mim falando sobre maconha, dizendo que a Bíblia fala para provar toda a erva do campo. Eu olhei para a cara do sujeito e eu falei, meu amigo, eu já vi muita gente endemoniada com umas frases prontas, mas essa aí bateu o recorde. Um falou que ele usava maconha na paz, porque um dia ele viu na Bíblia que manda provar toda a erva do campo. Diga misericórdia. Ah, Samuel, maconha é uma droga leve. Entenda, não existe pecado leve. Salmo 42:8 fala que um abismo chama outro abismo. Eu quero declarar libertação sobre a tua vida. Você vai se libertar tanto de pecados graves, como pecados banais e diários do dia a dia, porque o Espírito Santo é que vai te preencher, e o que vai te fazer forte é ter uma vida de oração. Então ore, porque por mais que nós tenhamos caído com Adão, nós nos levantamos com Jesus, e por meio de Jesus nós temos acesso a Ele. Você quer ver outra coisa também que as pessoas falam? Eu só posso orar e interceder se eu tiver palavras bonitas. Ei, não é palavras bonitas que fazem Deus te ouvir. O que faz Deus te ouvir é um coração quebrantado e sincero. É humildade. Sabe, gente, coisa linda que Deus ama é quando a gente ora com sinceridade. É quando a gente ora com quebrantamento. Presta atenção aqui em mim. É quando a gente chega diante de Deus. Olha o que a Bíblia fala, eu preciso ler esse versículo aqui. Está escrito aqui em Mateus capítulo 6, versículo 7. Mateus capítulo 6 é o capítulo que Jesus mais ensina sobre oração. Então fica aí de tarefa de casa. Mateus capítulo 6. Leiam o capítulo inteiro. Mas eu vou ler só o versículo 7, que Jesus diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, que pensam que por muito repetir serão ouvidos. Tem gente que vai orar, né? E que todo dia repete a mesma coisa. Jesus falou. Não sei o que eu estou falando não, viu? Não é os evangelhos que estão falando não. Se você todo dia repete as mesmas palavras na oração, em outras, eu vou ficar calado. Mas se você repete as mesmas palavras decoradas, isso não é oração. Isso não é oração. Isso é reza, é mantra, é outra coisa. Oração é falar com o Pai, é conversar com o Pai. A Thaís acabou de chegar de viagem, passou a semana viajando, e hoje quando ela chegou com uma metralhadora conversando comigo. Foi 1 hora me metralhando, e foi assim. E eu só ouvindo tudo que ela viveu essa semana lá. Sabe como é o nome disso aqui? Relacionamento. Ela me contou as novidades da semana dela. Assim é quando a gente chega diante de Deus para orar. Gente, todo dia tem algo novo para contar para Ele. Jesus, tu viu, né? Que eu me estressei, foi muito trânsito hoje. Ô Jesus, tem misericórdia de mim nessa área. Meu Deus, tem misericórdia, me trabalha, me trata, me acalma, Espírito Santo. É isso, é orar. É falar para Deus os desafios, é falar para Deus o que a gente está enfrentando. E aí você passa uma meia hora só orando e falando de Deus sobre você, e rasga o teu coração diante dele. Faz uma oração com o coração quebrantado e humilde. E aí eu te aconselho a depois gastar mais meia hora só intercedendo. Gente, se a gente orar meia hora por nós e meia hora intercedendo, a gente tem 1 hora de oração por dia. Eu não sei você, mas eu estou precisando voltar a orar 1 hora por dia, como eu orava há um tempo atrás. Eu estou precisando. Quem está precisando orar mais aqui? Levanta a mão. Pois não só levante a mão não. Na hora que a Evelyn divulgou que vai ter turno de oração aqui na igreja, um bocado de menino, engraçado, né? Na hora de falar porque vai ter oração, grita. Mas eu quero ver se tu vai vir para o turno de oração. Eu quero ver se tu vai vir. Porque celebrar na hora que divulga que vai ter, é fácil. Agora você tem que vir. Organizem o seu GC. Todo GC tem que fazer um relógio de oração. E o líder é o responsável de levantar esse relógio de oração e determinar dias e horários que você vai estar aqui com o seu GC nesse turno de oração. Porque esse mês de março é o mês que essa igreja vai explodir da glória de Deus de testemunho. Porque nós vamos aprender a orar e a interceder uns pelos outros. Deus ouve um coração quebrantado, sincero e humilde diante de Deus. Ore com sinceridade, ore com seu coração. A Bíblia fala que Davi, quantas vezes você já ouviu a história de Davi? Que ele era o crente perfeito, o exemplo do religioso perfeito. E a Bíblia fala que em um momento de fraqueza, Davi saiu cometendo um festival de pecado. Diga misericórdia.
O caba se apaixonou por uma mulher casada, deitou com ela, depois a mulher engravidou, ele chamou o marido não quis deitar com ela, ele mandou matar o marido, pegou a mulher, ficou para ele, diga misericórdia. Casos de família perde feio para a história de Davi. Pensa aí num seriado, numa história que dava a história de Davi. Mas a Bíblia fala que mesmo depois de ele ter feito o tanto de marmota que ele fez, que qualquer outra pessoa olharia, e se Davi fosse, é tanto que eu tenho vontade de escrever um livro só sobre os cancelados da Bíblia. Sobre os cancelados. Porque hoje em dia, né, qualquer pecado e erro, qualquer falha que alguém comete, às vezes nem comete. O tribunal da internet vai lá e faz o quê? Cancela a pessoa. É um lixamento virtual. Se na época de Davi tivesse internet, Davi tinha saído em todas as páginas. Rei Davi é descoberto no adultério e no homicídio. Ia ser um lixamento, um cancelamento. Mas mesmo depois do profeta chegar lá e colocar o dedo na cara dele e falar, tu fez isso contra Deus, em vez dele se apavorar e dizer, Deus, agora eu vou perder o reinado, agora eu vou perder. Não, a Bíblia fala que ele se jogou no chão e escreveu o Salmo 51, que todo mundo aqui deve ler esse Salmo 51. E no meio da oração dele, ele gritou, ele gritava. E ele dizia, contra ti pequei, Senhor, e fiz o que era mal perante os seus olhos. Ele parou de esconder como ele vinha fazendo, porque ele estava colocando um pecado embaixo do outro, escondendo. E aí quando ele é confrontado pelo profeta, ele se joga no chão e grita, contra ti pequei, fiz o que era mal perante os seus olhos. E Deus olhou lá do céu e falou, estou gostando, vai, continue. E ele começou a falar o que Deus estava esperando para ouvir dele. Deus só queria que ele confessasse, é igual eu sempre falo de Adão. Quando Deus chega perguntando para Adão o que tinha acontecido, Deus já tinha visto, tinha ou não tinha? Deus já sabia. Quando a gente chega diante dele para orar, ele já sabe todos os nossos pecados. Mas ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer saber se a gente confia nele. Ele quer saber se a gente acredita que ele pode nos dar uma nova chance. Ele ama quando a gente confessa algo. Ele viu, uma coisa é a mentira revelada, outra coisa é a mentira confessada. E aí ele grita e fala, contra ti pequei. E a oração sincera dele é, eu não mereço nada que tu me deste. E eu nunca vou esquecer, eu nunca vou deixar de me emocionar. Eu já usei a história de Davi, desde que comecei a pregar, há 19 anos, eu já usei o testemunho de Davi em pregação minha, no mínimo umas 700 vezes. Mas toda vez que eu toco nessa oração, eu me emociono. Porque é impossível não se emocionar. Quando ele grita no chão e diz, contra ti pequei, de modo que eu não mereço o reino que tu me deste. E ele nem espera Deus dar o decreto, não. Ele mesmo fala, Deus, tira de mim a fama, tira, pode tirar. Tira de mim o reino, eu não mereço o reino que tu me deste. Tira de mim toda a glória que tu me deste esses anos. Mas eu só te peço duas coisas eu te peço. Não tira de mim o teu espírito, nem me lança fora da tua presença. Ele falou, leva tudo, tira tudo, dinheiro, fama, sucesso, mas por favor não me chuta da tua presença. Deixa eu ficar aqui um mendigo, mas na tua presença. E na mesma hora Deus usa Natan e fala, a tua oração foi ouvida. E por causa da tua oração, a lâmpada do Senhor não se apagará da tua descendência. E aí quando Jesus nasce, séculos depois, quando Jesus andava pela rua, sabe qual era o nome que chamavam ele? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cristo, Filho de Davi. A referência de Jesus era Davi. Mas Davi não era pecador? Era arrependido. Mas Davi não era pecador? Era sincero. E é por isso que hoje eu encorajo você a orar com sinceridade, a orar independente dos seus pecados, a orar a palavra, a orar com o coração. E você vai ver o que é que Deus vai fazer através da sua oração. Você vai ver o que é que Deus vai fazer através da sua intercessão. Fortaleza tem jeito, o Ceará tem jeito, o Brasil tem jeito, porque muito maior do que política, muito maior do que qualquer coisa dessa terra, tem um Deus no trono esperando ouvir uma igreja clamar. Porque a Bíblia fala, se o meu povo que se chama
chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.